Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Aurélio de Araújo, sou discente do curso de mestrado do programa de pós-graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Meu trabalho é desenvolvimento de um software para avaliação do potencial energético em pequenos cursos d'água. Esse trabalho foi executado com orientação do professor Dr. Oswaldo e coorientado pelo professor Dr. Jorge. Obrigado aos professores ocupantes da banca avaliadora. Professor Dr. Valber, professora Dra. Tainara, professor Dr. Felipe. Nós iremos ver os seguintes tópicos: introdução, fundamentação teórica, metodologia, estudos hidroenergéticos, modelagem do software, desenvolvimento do software e cronograma de atividades. Introdução. A fase de projeto de uma unidade de geração de energia demanda alguns estudos preliminares, no qual se dimensiona o quanto de energia é necessário e o quanto a fonte de energia pode disponibilizar. Para auxiliar nesses estudos preliminares, a proposta da presente pesquisa é desenvolver um software que pretende criar uma facilidade na fase de avaliação do potencial energético de pequenos cursos d'água. As etapas para o estudo e projeto de aproveitamento de potenciais hidrelétricos são: estimativa do potencial hidrelétrico, estudo de inventário hidrelétrico, estudo de viabilidade, projeto básico e projeto executivo. Na estimativa do potencial hidrelétrico é feita uma análise preliminar da bacia hidrográfica, que objetiva reunir informações sobre aspectos topográficos, geológicos, hidrológicos e ambientais. No inventário hidrelétrico é determinado o potencial energético da bacia hidrográfica, indicando a configuração das partições de queda que apresente melhor resultado com menor impacto ambiental. Para verificar se o empreendimento terá o retorno financeiro, durante o estudo de viabilidade, é feito o dimensionamento do aproveitamento das obras de infraestrutura, do reservatório e das ações socioambientais. O projeto básico é o desenvolvimento detalhado do estudo de viabilidade. A etapa do projeto executivo abrange a elaboração dos desenhos de detalhamento das obras civis e a montagem dos equipamentos. Proposta. O software terá como entrada de dados as características do curso d'água e do local onde se pretende instalar a central hidrelétrica. O sistema processa os dados e apresenta um relatório com informações sobre o aproveitamento energético. Relatórios com informações sobre vários cenários também podem ser produzidos, fornecendo subsídios para o projetista escolher o projeto que melhor atenda aos requisitos de qualidade. Motivação. A capacidade do parque hidrelétrico mundial em 2020, segundo a Hydropower Status Report, foi de 1.330 gigawatts. No entanto, a necessidade de energia proveniente de recursos hídricos em 2050 será de 2.600 gigawatts. Esta informação sugere que, para os próximos anos, haverá necessidade de construir a mesma capacidade de centrais hidrelétricas. De acordo com este cenário, constate-se a importância da energia hidráulica para a segurança energética, justificando futuro investimento nesta fonte de energia. A oferta de energia
elétrica no Brasil em 2019 foi de 651 terawatts-hora. A produção feita por esta fonte hídrica correspondeu a 65% do total, o que equivale a 423 terawatts-hora. Os dados mostram que o Brasil é rico em recursos hídricos, uma fonte de energia limpa que depende apenas do ciclo da água. Naturalmente, há vantagens e desvantagens no uso desse recurso. Porém, um estudo criterioso e um determinado aproveitamento disponível pode provocar impactos ambientais menores. Contribuição da pesquisa. As centrais hidrelétricas obtêm energia de recursos hídricos superficiais disponíveis e a convertem em um bem econômico. Quando essa energia é obtida de forma sustentada, causa menos impacto ao meio ambiente. O software auxiliará o projetista a escolher o arranjo de central hidrelétrica que proporcione maior eficiência, menor custo e menor impacto ambiental. Justificativa e relevância. Melhora o processo decisório quando oportuniza a cooperação entre diversos profissionais no mesmo projeto. Aumenta a produtividade do trabalho quando oferece uma ferramenta de fácil interação. E o tratamento adequado das informações permitirá maior agilidade no processo decisório. Objetivo geral e objetivos específicos. Geral. Projeto e desenvolvimento de um software que auxilie no dimensionamento de centrais hidrelétricas. Específicos. Mapear o estado da arte, propor e organizar os passos do dimensionamento de hidrelétricas, modelar e desenvolver um aplicativo e validar e apresentar o software proposto. Estado da arte. Apesar de já estar consagrados os aspectos construtivos de centrais hidrelétricas, existem poucas ferramentas computacionais que auxiliam no dimensionamento dessas usinas. Nessa seção, é apresentada as ferramentas computacionais que foram desenvolvidas para auxiliar no dimensionamento de centrais hidrelétricas. Sistema de apoio à decisão sobre seleção de inventários hidrelétricos. Centrais hidrelétricas. Sistema desenvolvido na Universidade Federal de Itajubá e é baseado no livro Centrais Hidrelétricas, Estudos para Implantação, dos autores Suzy de Souza, Afonso Henrique e Edson da Costa. Pré-dimensionamento. Planilha de pré-dimensionamento de centrais geradoras hidrelétricas. SHPD, Small Hydro Power Design. SMI, Smart Mini Hydro. MDA, Micro Hydro Design AIDS. SSS-HPE, Software System for Small Hydropower Project Evolution. CIMAP PP5, Hydropower Project Feasibility Simulator. O software é excelente, mas somente para estudo de inventário. O software Centrais Hidrelétricas possui ótimas ferramentas para dimensionamento, porém foi descontinuado. As planilhas pré-dimensionamento SHPD, Smart Mini Hydro e Micro Hydro Design AIDS facilitam de forma razoável todas as etapas do projeto. Quanto ao SSS-HPE, não foram encontrados dados adicionais. O CIMAP PP5 é um software profissional que faz estudos de viabilidade, análise e relatórios, integrando parâmetros hidráulicos, financeiros e ambientais. É o único pago.
Com exceção dos softwares Era e CIMAP PP5, os demais aplicativos parecem não ter plano de evolução em suas versões. Para a composição do portfólio bibliográfico desta pesquisa, optou-se por usar o método Ordinatio. Empregando este método, é possível fazer uma revisão sistemática da literatura de maneira objetiva, criteriosa e científica. Neste método, o critério de análise para identificar a relevância científica é feito através do fator de impacto, ano de publicação e número de citações. A metodologia é composta por 9 etapas, as quais são apresentadas no fluxograma da figura. A tabela mostra os critérios e filtros para a pesquisa. Todas as palavras-chave restringindo os resultados da pesquisa para artigos que tratam do assunto de interesse. Os termos utilizados em inglês aumentam o número de resultados. E usando os operadores lógicos entre as palavras, cria-se uma ou mais condições na expressão. Metodologia. O processo metodológico seguirá o apresentado fluxograma, no qual são mostradas etapas seguidas nesta qualificação. Estudos hidroenergéticos. No fluxograma, é mostradas as etapas do processo e suas relações do contexto que está sendo desenvolvido nesse trabalho. Nos próximos slides, será mostrado as etapas do dimensionamento do aproveitamento hidrelétrico. Estudos básicos. Inicialmente, o responsável técnico pelo projeto recebe do interessado pelo empreendimento informações a respeito de sua necessidade por energia e sobre o custo da água. É celebrado um contrato para a execução do serviço. Então, elabora-se o planejamento, no qual são definidos o roteiro e um cronograma com as principais etapas do projeto. Aproveitamento hidrelétrico. Ao explorar o curso da água, o responsável pelo estudo faz uma análise preliminar dos aspectos hidrológicos, topográficos, geológicos e ambientais, indicando locais promissores com melhor relação custo de implantação, benefícios energéticos, menores conflitos de interesse nos usos da água e menores interferências socioambientais. Para uma melhor tomada de decisão, devem ainda ser marcados vários locais em potenciais para posicionar a usina hidrelétrica, com seus respectivos arranjos, o que subsidiará informações sobre custos e eficiência. Havendo no mesmo rio instaladas ou ainda em projeto de outras usinas hidrelétricas, deve ser montado um esquema de como ficarão dispostos esses empreendimentos ao longo do curso da água, usando a divisão de quedas. Classificação das hidrelétricas. A classificação das hidrelétricas é definida pela ANEEL, a qual estabeleceu nas resoluções normativas os requisitos e procedimentos necessários à geração e distribuição de energia elétrica. Capacidade de regulação. O regime operativo dos reservatórios. Fio d'água, reservatório de acumulação e reversível. As usinas a fio d'água dependem do fluxo de água do rio para aproveitamento hidrelétrico e podem ou não possuírem reservatórios. Este tipo de regulação possui a vantagem de causar o menor impacto no ambiente. Na acumulação com regulação, dependendo do tamanho do reservatório, a regulação pode ser mensal ou anual. As hidrelétricas reversíveis
possui um sistema de bombeamento de água, que em períodos de menor consumo bombeia a água para o reservatório elevado, e nos períodos de maior consumo faz uso dessa água. Arranjos das estruturas. Pode ser central hidrelétrica de represamento, central hidrelétrica de desvio e central hidrelétrica de derivação. A instalação de uma central hidrelétrica varia entre locais planos ou montanhosos, o que pode promover tanto facilidade como dificuldade em sua construção. O projetista deve escolher o local que proporcione menor custo e maior eficiência, com uma inclinação longitudinal que proporcione uma menor distância entre a tomada da água e a casa de máquinas. Cálculo das perdas no circuito hidráulico. A energia hidráulica tem perdas durante o escoamento da água através do circuito hidráulico. Essas perdas ocorrem pelo atrito do fluido com a rugosidade da parede interna do conduto, e também pelas curvas, joelhos, válvulas, reduções e ampliações. Viabilidade econômica da hidrelétrica. A viabilidade de um empreendimento tem a ver com o retorno do investimento. Se, para um período estipulado, ocorrer prejuízo, não ocorrer lucro, ou lucro inferior a outro investimento menos arriscado, não haverá interesse dos investidores nesse negócio. Tomada de decisão. A seleção de um projeto envolve a comparação entre várias alternativas, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Porém, espera-se que a escolha recaia em um investimento com melhor retorno financeiro. Modelagem do software. Para a etapa de modelagem do software, será adotado o modelo clássico, o qual fornece uma sequência de atividades que é executada de maneira interativa e incremental, conforme mostrado na figura. Durante a análise de requisitos do software, obtém-se uma compreensão do domínio da informação e suas funcionalidades. Na etapa de projeto, é definida a estrutura de dados, a arquitetura de software, detalhes procedimentais e caracterização da interface. A implementação do projeto é codificado usando uma linguagem de programação. Na verificação, são feitos os testes para descobrir e reparar erros. Na manutenção, o software é analisado com o objetivo de acomodar possíveis adaptações e evoluções. Para a modelagem, será usada a linguagem de modelagem unificada, UML, por ser uma linguagem de modelagem que usa notação gráfica, sendo empregada em diversas tarefas envolvendo o projeto de softwares. Para implementação, será usados os conceitos de programação orientada a objeto, por causa de sua capacidade de representar um sistema computacional próximo do que é experimentado no mundo real. A ferramenta computacional escolhida como modelador será o Ball-UML, que é compatível com os diagramas padrão UML2. A linguagem de programação Python será usada para a implementação do código, por ser uma linguagem de alto nível e suportar a programação orientada a objeto. Desenvolvimento do software. Finalidade: auxiliar o projetista nas tarefas de dimensionamento de um aproveitamento hidrelétrico. O projetista registrará dados sobre as características do local de construção e os atributos desejáveis do empreendimento, permitindo obter relatórios que subsidiará a decisão sobre prosseguir ou não no projeto.
A parte administrativa do software abrangerá as etapas: contato com o proponente, coleta de dados preliminares, levantamento complementar em campo, estudos hidroenergéticos, apresentação das alternativas de arranjo ao proponente e escolha da melhor solução. Escopo: estudos hidroenergéticos, etapa que sucede os estudos de viabilidade e precede o projeto básico. Usuários: engenheiros, técnicos e empreendedores que desejam projetar e construir uma central hidrelétrica em pequenos cursos d'água. Arquitetura da solução. Uma empresa se responsabiliza em examinar propostas de aproveitamento hidrelétricos. Para cada proposta, são realizados vários cenários possíveis. O que for mais promissor é convertido em projeto. Então é alocado um coordenador e alguns analistas para atuarem nas diversas tarefas presentes no projeto. Diagrama de contexto. A interface entre o software e as entidades externas segue o diagrama de contexto ilustrado na figura. Dados do estudo de viabilidade é processado na etapa de estudos hidroenergéticos e entrega ao projeto básico. O estudo hidroenergético se relaciona com o dimensionamento e com a variação da vazão e altura de queda. Dados de entrada para o sistema. Informação sobre o local. Características da topografia do local. Característica do curso d'água. Série histórica de vazões. Conhecimento das especificações e valores de equipamento disponível no mercado. Curva cota, área, volume do reservatório. Curva da cota do canal de fuga por descarga. Informações obtidas do sistema. Altura do nível da água máximo normal do reservatório. Depressão máxima operativa do reservatório. Queda de referência de projeto máximo e mínimo. Número de unidades a ser instalada. Potência unitária das turbinas. Tipo de turbina. Perda de carga do circuito hidráulico de geração. Rendimento médio do conjunto turbina-geração e potência instalada da usina. Diagrama de estrutura. O diagrama de estrutura ilustrado na figura simplifica a visualização do processo de definição das estruturas e dos equipamentos de uma central hidrelétrica. Diagrama de caso de uso. Módulo geral. No diagrama de caso de uso, a representação das associações entre autores, boneco, e caso de uso, elipse, ocorre através de linhas contínuas. O relacionamento de inclusão, include, e extensão, extend, é representado com linhas tracejadas. E o relacionamento de herança é representado com linhas contínuas, com um triângulo na ponta, apontando da subclasse para a sua classe mãe. Diagrama de classe, módulo geral. No diagrama de classes, as classes são representadas por retângulos, inclui nome, atributos e operações. As linhas de relacionamento são de associação, agregação, pode ter ou não, símbolo losango. E composição, não existe se não tiver, símbolo losango preenchido. Diagrama de sequência, módulo geral. No sistema representado pelo diagrama de sequência, mostrado na figura, a pessoa interessada em avaliar o potencial energético disponível em um pequeno curso d'água, denominada proponente,
entra em contato com o gerente e passa os dados sobre o empreendimento. Como, por exemplo, objetivo, requisitos e restrições. O gerente analisa a proposta e, caso entenda ser pertinente, elege um coordenador para ser responsável pelo projeto. O coordenador convoca alguns analistas para fazer parte de sua equipe e lhes atribui atividades dentro do projeto. O projeto pode conter um ou vários estudos de aproveitamento hidrelétrico, cada um com sua alternativa de arranjo. Para o aproveitamento hidrelétrico, é obtido dados referentes ao dimensionamento de carga, característica do local, obras civis, equipamentos eletromecânicos e perda de carga. De posse das informações obtidas das alternativas de arranjo, o proponente compara e escolhe o melhor cenário para dar continuidade ao empreendimento. Diagrama de caso de uso. UC02. Manter proposta. Os casos de uso podem ser expandidos para mostrar mais detalhes. Para exemplificar isso, nessa seção é apresentado o módulo Manter proposta, onde na figura é ilustrado o diagrama de caso de uso. Diagrama de classe Manter proposta. Documentação do caso de uso. O quadro mostra um exemplo de documentação do caso de uso, o C1, autenticação. O quadro mostra um exemplo de documentação do caso de uso, o C02, manter proposta. Implementação. Nome do aplicativo. Sistema para avaliação de potencial energético em pequenos cursos da água, SAPE. Ferramentas para implementação. Ferramenta de modelagem, BOML. Edição do código, IDE PyCharm. Modelagem de dados, DB Browser for SQLite. Controle de versão, GitHub. Hospedagem em nuvem, Heroku. Infraestrutura de produção, navegador web. Linguagem de programação, Python. Framework, Django. E banco de dados, SQLite. Arquitetura MTV Django. A figura mostra uma representação da arquitetura Django MTV. Na arquitetura MTV, a camada template é usada pelo usuário para fazer as requisições HTTP. Na camada Vim, o arquivo URLpy verifica a validade destas restrições. Caso esteja correta, reenvia para o arquivo VimPy para ser processada e devolvida como uma resposta ao usuário. A camada Vim pode também se comunicar com a camada Model, local onde é feita as transações com o banco de dados. Prova de conceito. Para verificar a viabilidade e o comportamento do sistema proposto, foi efetuada a codificação da classe proposta para a função de listagem e inserção, a qual é mostrada a figura. A prova de conceito é importante, pois mostra prematuramente, através de um protótipo, a usabilidade dos conceitos teóricos. Nesse slide é mostrado o endereço do site, login e senha do sistema. Codificação da classe proposta para a função editar. Cronograma de atividades. A presente proposta está organizada em 12 etapas. O quadro é mostrado as etapas, indicando os processos e a divisão do tempo para a realização das tarefas. Referências. Muito obrigado.